Autoave FM, a sua rádio de todos os dias. Falar daqui. Falar daqui, a região em foco. Boa tarde, hoje voltamos a pôr em foco a agricultura do concelho, de modo particular os programas considerados elegíveis, ou seja, apoiados por fundos europeus de investimento, nomeadamente FEDER, Fundos de Coesão, FSE, FEDER e FEAMP, que pretendem promover o desenvolvimento rural integrado no CREN, ou Quadro de Referência Estratégico Nacional, agora designado por Portugal 2020, integrado na PAC, a Política Agrícola Comum. Segundo a tutela da agricultura do país, integram o PEN, o Plano Estratégico Nacional, definido em função das orientações de estratégias comunitárias, e estabelece, em termos de apoios elegíveis, regiões com um PIB, ou produto por pessoa, de menos 75% da média da União Europeia, com uma taxa de cofinanciamento de 85% e com os seguintes objetivos, entre outros: aumentar a competitividade dos setores agrícola e florestal, promover a dinamização do meio rural e incentivar a renovação de gerações com incentivo à ocupação do território, entre outros, como dissemos. Estas ações têm 4 áreas de intervenção: inovação, competitividade e organização da produção, ambiente, eficiência no uso dos recursos do clima e desenvolvimento local. Além das habituais atualizações que aqui fazemos com as organizações locais, nomeadamente a Cooperativa Agrícola e a ACERG, temos tentado ainda acompanhar iniciativas, sobretudo de jovens, que veem na agricultura uma oportunidade com projetos de novas culturas e áreas de criação animal, com apoio financiado no PRODER. Recorde-se ainda que o espaço agrícola no concelho representa 19% do território. Temos aqui dito, é uma atividade económica de resistência, agricultura e a pecuária, nas áreas de criação de gado bovino e caprino, mas também a silvicultura, são atividades complementares que no nosso concelho, como em parte do norte do país, têm ainda no turismo em espaço rural uma extensão, como é sabido. É o pretexto para mais uma conversa sobre a agricultura no concelho e hoje particularmente a PAC, Programa Operacional e Desenvolvimento de Projetos em Vieira do Minho, e para isso convidamos e temos em estúdio Nuno Monteiro, engenheiro agrónomo, que é também autor de um projeto, autor e desenvolve um projeto. António Gonçalves, licenciado em Economia e Gestão, que desenvolve também um projeto, neste caso em ervas aromáticas. Paulo Magalhães, que é fotógrafo de profissão e desenvolve um projeto de criação de bízaro. E ainda Cristina Fidalgo, licenciada em Comunicação e Marketing, que desenvolve um projeto de produção de licores e compotas. Boa tarde a todos, obrigado por terem vindo. Gerardo, começamos por tentar enquadrar o que é esta nova, o que mudou do quadro anterior, do CREN, até para o novo quadro comunitário de apoio. Boa tarde, desde já muito obrigado pelo convite. Em traços muito gerais, o novo programa 2020 tem como principal linha de orientação, um aglomerar de novos requisitos associados essencialmente aos agrupamentos de produtores e também um pouco mais virado para a comercialização organizada dos produtos. Se até aqui era apenas produzir a preocupação e o financiamento era dado para produzir sem grande preocupação na consequência dessa produção, hoje e de futuro, os projetos têm que estar devidamente estabelecidos e orientados de maneira a apresentarem soluções de comercialização e de organização de agricultores. Assim sendo, para poderem usufruir da totalidade das ajudas ou da maximização das ajudas no próximo quadro comunitário, um jovem agricultor tem de cumprir determinados requisitos, entre eles estar associado num agrupamento de produtores ou numa organização de produtores, de modo a conseguir usufruir da majoração que lhe está atribuída. Se até aqui os apoios a fundo perdido eram dados só em função do projeto apresentado, agora há uma série de requisitos, como falei, a questão de estar associado a um organismo de produtores, a questão de
estar localizado numa zona desfavorecida, a questão de apresentar um plano... Estas as chamadas zonas de baixa densidade, como lhes chamam. Baixa densidade e... aliás, um conjunto de critérios, não é? Critérios. Zonas desfavorecidas são consideradas zonas que, em termos de potencial agrícola, são inferiores devido à sua orografia, devido ao seu clima, ao seu microclima, característico, por exemplo, da nossa região, que temos uma região essencialmente montanhosa, onde as parcelas são muito pequenas e onde os acessos são difíceis, o que inclusive depois encarece na distribuição e na comercialização dos produtos. Portanto, nesse sentido, reunindo estes requisitos, este e outros requisitos associados por exemplo, a uma nova regra, que é a questão do agricultor ter que fazer parte, ou dever fazer parte de um organismo, ou de uma organização de produtores, ou de um agrupamento para comercialização dos produtos que propõe produzir. São situações novas que até aqui não eram necessárias para que usufruísse do máximo de apoios. Daqui para a frente há uma outra coisa que também me parece muito interessante e que veio mudar também um bocadinho a tipologia e também dignificar um pouco a questão dos projetos, que é os agricultores ou os jovens agricultores são obrigados a apresentar resultados contabilísticos do seu projeto. Portanto, se não cumprirem aquilo que está estipulado ou projetado na fase de elaboração da candidatura, podem ser, mesmo que seja vários anos depois da execução do projeto, podem ser penalizados e obrigados a devolver aquilo que lhes foi atribuído a fundo perdido. Isso é uma das experiências que ficou de projetos anteriores que começavam e não chegavam a meio, em alguns casos. De facto, e isso criou inclusive uma má imagem, que hoje acho que, felizmente, os novos jovens agricultores já têm uns objetivos diferentes e ao dedicarem-se e ao digamos, elaborarem estas candidaturas, têm um objetivo de continuidade e de criar uma atividade que seja sustentável e que lhes venha a criar rendimento no futuro, e não só usufruir apenas de um apoio a fundo perdido, porque isso efetivamente vai deixar de acontecer. Projetos que não tenham apenas como horizonte os 5 anos habituais do projeto. De facto não tenham, e que tenham, acima de tudo, digamos, uma orientação economicista, deixar de ser apenas um projeto de produção per si, mas sim uma produção sustentável e rentável. Caso contrário, não são viáveis. Nas leituras que fiz para a preparação da conversa, há uma ideia que também subjacente a isto, que é renovar também os produtores ou os agricultores. Sim, de facto, ou o tecido empresarial, como ia dizer. Porque agora, efetivamente, acho que cada vez mais o jovem agricultor é um empresário agrícola, mais do que tudo e mais do que nunca, com todas as competências e com todas as obrigações do empresário. Na medida em que esta renovação exige um novo conhecimento, uma organização contabilística da exploração, uma preocupação com uma produção eficiente e sustentável, porque efetivamente, se isso não acontecer, os seus projetos não serão viáveis e pode inclusive ser penalizado financeiramente. Mas não vai colher nada daquilo que é a antiga experiência dos agricultores mais idosos? Muito pelo contrário, vai colher tudo, mais ainda do que se calhar estavam a fazer aqueles projetos que eram efêmeros e que destinavam-se apenas a um lucro fácil, que no final se revelava como completamente improdutivo. Deve colher toda a informação da história e dos agricultores que durante estes anos todos têm praticado a sua atividade agrícola tradicional, e deve usar isso como exemplo e como inspiração para novas produções. Deve utilizar a experiência desses agricultores no sentido de poder perceber se efetivamente aquilo a que se propõe em termos de jovem agricultor e em termos de produtor agrícola, se vem ao encontro daquilo que é possível fazer aqui por tradição. Não é? Isso é um conhecimento e uma sabedoria que é essencial. A história é essencial para projetar o futuro. Estes projetos vêm-se desenvolvendo, e passando agora para o António Gonçalves, vem-se desenvolvendo, e como já foi explicado aqui, esta não é das primeiras conversas, em alguns casos em terrenos familiares, mas nem sempre é assim. Sim. Eu acho, na minha opinião, que os projetos agrícolas, nomeadamente os projetos mais pequenos, portanto os projetos, em grande parte os projetos que são feitos aqui no Concelho de Vieira de Minho,
devem privilegiar sempre, em primeiro lugar, os terrenos familiares. Depois disso, eventualmente, o crescimento do próprio negócio em si, eventualmente vai ter que implica, obviamente, o aluguer ou eventualmente uma compra de terrenos. Mas sim, mas claramente que os projetos aumenta o investimento necessário para. Sim. Se for o terreno tiver de ser comprado. Claro. Aí lá está, a visão deve ser sempre um bocado como o Nuno acabou de dizer. Os jovens agricultores e os novos projetos são mais do que hoje em dia são os empresários agrícolas, portanto é preciso ter essa visão de empresário agrícola, e uma visão de empresário agrícola obviamente que vai analisar o negócio, e depois do negócio, se quiser crescer, vai ter de procurar alternativas para crescer, nomeadamente a nível de terrenos disponíveis para produzir, sendo comprados ou alugados. Eu acho que o aluguer até é uma das saídas, a meu ver. Agora, por outro lado, também acho que um projeto à nascença de que, mas isto, enfim, sou a falar, não tenho dados concretos, tenho alguma ideia, que projetos iniciais onde as pessoas comecem apenas sem terrenos e, portanto, comecem nos alugueres e, enfim, pode eventualmente dar algo, não sei se são assim tão viáveis, ou até começar por comprar e depois tentar rentabilizar o dinheiro. Acho que sim, acho que a prioridade deve ser sempre os familiares, se for esse o caso. Acho que a maior parte das pessoas é isso, por aí que começa, e depois, obviamente, a parte do aluguer depende do crescimento do negócio. Parece haver novidades, sobretudo em algumas circunstâncias e em alguns projetos, que era necessária com alguns terrenos que não podem ser utilizados. Sobre isso, o que é que pode ser adiantado, no que é conhecido, evidentemente? Eu não tenho conhecimento, aliás, o único conhecimento que eu tenho é o que sai nos jornais, nos meios de comunicação. Eu vi uma altura, salvo erro, até acho que Cabeceiras de Basto era um dos concelhos que tinha aderido a esse programa. Penso eu que é um projeto já deste governo. Vi em que a obrigatoriedade de utilizar os terrenos ou alugar a jovens agricultores. Enfim... é isso a que chamam a Bolsa de Terras? É a chamada Bolsa de Terras, sim. Penso que, salvo erro, não tenho a certeza, mas penso que ali Cabeceiras de Basto era um dos concelhos que tinha aderido. Em termos teóricos pode fazer algum sentido, em termos práticos não sei se será assim tão eficiente. Enfim, não sei, não tenho conhecimento para estar aqui a dar um parecer. Agora, eu acho que quantidade de terrenos nós temos de facto disponíveis. Agora, não me parece que os donos muitas vezes, enfim, podem até querer disponibilizar o terreno, mas a obrigatoriedade custa-me um bocado a entender, sinceramente. No caso pessoal, quais são até agora os principais problemas? Nos alugueres? No desenvolvimento do projeto. Eu acho que um dos principais problemas, no meu caso pessoal, embora, e como eu também não faço isto a tempo inteiro, é a disponibilidade entre o trabalho de terreno e o trabalho burocrático. Este tipo de projetos, se calhar como grande parte deles em Portugal, carecem sempre de uma grande burocracia. Continuamos com a burocracia e nós perdemos muito tempo. No meu caso, foi uma das dificuldades que eu tive, perdemos algum tempo com a questão burocrática. Mas pronto, faz parte. Acho que para já, num primeiro momento é esse. Estou numa fase inicial, portanto, este ano vou ter a minha primeira colheita, pronto, está em crescimento, as perspectivas de venda são interessantes, para já, a indicação que tenho de outros colegas, não há dificuldade na venda, obviamente que vai depender do preço, isso hoje ainda não o sabemos. Há uma procura, no meu caso concreto, há uma procura interessante, sobretudo a nível externo, mas também já começa a haver aqui a nível interno. Já começa a haver, no caso até aqui, um projeto bem perto de nós, no concelho do vizinho da Póvoa de Lanhoso. Há um projeto muito interessante de um conjunto, penso que é um casal,
que vai explorar, está a potenciar explorar a hipótese de produzir óleos essenciais através das plantas e, portanto, através das plantas que produz e das plantas que compra a outros produtores. Portanto, é um dos exemplos. Portanto, isso é claramente que está a crescer o crescimento, está a crescer o interesse a nível nacional, mas por acaso ainda ontem tive a oportunidade de falar com uma das pessoas que acompanha o projeto, que é as empresas. O meu projeto é um projeto de agricultura biológica e, portanto, somos acompanhados por uma certificadora, e a pessoa que acompanha tem alguns projetos de ervas aromáticas por conta e, portanto, e já ontem me disse que a sensação que ela tem é de que, para já, essencialmente o negócio é feito para fora, ou as vendas. No entanto, começam, enfim, a haver algum crescimento a nível interno. Quem não tem tido até agora, aparentemente, grandes obstáculos no desenvolvimento, embora naturalmente tenha trabalhado, é a exploração do bízaro e, particularmente, no caso do Paulo Magalhães e do seu parceiro, os leitões. Exatamente. Boa noite. Boa tarde. Que nem eram uma produção local e passaram a ser. Que não era? Que nem eram uma produção local e passaram a ser. Boa tarde a todo o auditório da Rádio Altoaba, boa tarde aqui aos colegas do painel. Sim, não temos tido neste momento dificuldades, tivemos mais no início, já estamos um bocadinho numa fase avançada do nosso projeto, já estamos a entrar no 4º ano do projeto, mas no início custou arranjar as pessoas para fazer o escoamento. Agora já temos tido outro tipo de escoamento, porque sentimos essa necessidade de fazer outros tipos de produtos que não só a venda do leitão. Já nos viramos para a comercialização das sandes no nosso stand, os Paulos, e temos feito feiras que nos têm ajudado também a escoar o nosso produto. Uma curiosidade, como é que compatibiliza isso com a sua atividade, que é até agora a principal? Felizmente as feiras são ao fim de semana, os serviços também são ao fim de semana, mas visto que as feiras mais de gastronomia acontecem na parte do inverno, que é quando a minha atividade tem menos trabalho, dá para conciliar bastante. E não foi propriamente o primeiro, mas foi um dos primeiros projetos na área da criação do bízaro. Sim, eu e o meu primo fomos talvez o 4º ou 5º projeto em Vieira do Minho. E a questão é que também gostaria que falássemos só algum tempo sobre isso, e que é o desenvolvimento destes projetos não vai dar saturação, isto é, não vai haver produção a mais. É assim, eu não posso dizer, porque os dados que tenho, creio que continuamos a ser, se não estou em erro, 10 produtores em Vieira do Minho. Poderá não haver saturação se também não aumentarmos os projetos do bízaro, porque também isso vai saturar. Mas o facto de haver, também na minha opinião, haver mais produtores, não quer dizer que seja mau, porque há uma procura bastante grande do porco bízaro, do leitão bízaro. O que é que diz alguém que trabalha estas questões a nível de economia? Enfim, eu acho que eventualmente esse é o primeiro perigo que nós corremos. Simplesmente não há fome que não dê fartura e, sim, portanto, e excesso de saturação. Zé Luís, eu até já tivemos a oportunidade num outro debate de abordar esta questão, que é o seguinte: nós em Portugal, sobretudo na Norte, e se calhar o Nuno tem mais noção do que eu em relação a isto, mas as nossas explorações são relativamente pequenas e, portanto, nós não temos economias de escala e, portanto, os custos de produção são elevados e não conseguimos diluir esses custos porque as nossas explorações são pequenas. Exato. Eu não via, vai depender de, eu não tenho conhecimento, por exemplo, em relação ao porco bízaro, tenho conhecimento em relação às ervas aromáticas, que é a minha área, não tenho conhecimento em relação a outros projetos, mas eu, na minha perspectiva, o produtor ao lado não pode não ser propriamente uma concorrência, pode ser um aliado. Exatamente nessas questões de economias de escala. A pessoa não tem mas os custos, se forem a dividir por 2, é completamente diferente de serem só por 1. Portanto, é por aí que eu vejo as coisas. Em termos de mercado, agora,
não sei se, não estou em condições, nem sequer tenho dados para isso, mas não sei se o caso interno, nem sei como é que, por exemplo, o Porco Bizzer funciona, se atua apenas no mercado daqui, se atua no mercado da região do Minho, se atua a nível nacional ou se até atua a nível internacional. Por acaso, há uns tempos, já vai há algum tempo, tive a oportunidade de estar com uma pessoa que é dono de uma empresa bastante conhecida, ligada ao setor de portanto, presuntos e pronto, enfim, uma empresa muito conhecida e bastante grande no mercado nacional, e ele dizia que tinha uma dificuldade tremenda porque queria entrar no mercado brasileiro e não tinha produto suficiente. Quando estava a falar de produtos, estava a falar de carne de porco. Portanto, quer dizer, logo aí quando nós vemos o mercado um bocadinho maior, se calhar esse é um dos nossos problemas, a meu ver. Que é a limitação. Ia dizendo? Sim, eu curiosamente acabei de vir de um congresso de zootecnia e curiosamente a última apresentação que eu vi foi sobre o panorama da produção de suínos em Portugal. E então isto estava um bocadinho fresco na cabeça. Nós temos a tendência, curiosamente, temos sempre a tendência de olhar para a nossa zona de produção de um modo muito fechado. Curiosamente, nessa apresentação, a questão punha-se em termos de continentes, de fluxo de carne de porco por continentes. E depois, quando víamos a realidade de Portugal, viram aquilo por regiões e só, de uma maneira muito curiosa, o Entre-Douro e Minho, a produção total de suínos no Entre-Douro e Minho não chegava tipo a 7% da produção de suínos nacional. E curiosamente, recordar a quem esteja menos atento que entre o Douro e Minho é do Porto até para cima. Do Porto para cima. Portanto, do Porto para cima não chega a 7% da produção de suínos nacional. E em Portugal há uma forte importação de carne de suínos porque somos altamente deficitários, apesar de tudo, de carne de suínos. E importamos-lo maioritariamente de Espanha. Pronto, então quando nós falamos que temos 200 porcas aqui à volta e dizemos que já estamos com um problema de saturação de mercado, eu digo, só temos um problema de saturação no centro da vila. Fora do centro da vila, não. Portanto, sim, o que nós temos que efetivamente fazer é, cada vez mais, como empresários agrícolas que somos, ver que o mercado é um mercado cada vez mais de escala, apesar dos nossos produtos serem de nicho. E são essencialmente de nicho, e essa é a grande vantagem. Há bocado, quando falávamos na questão das tradições, os produtos de raças autóctones, de espécies, quer pecuárias ou de espécies vegetais, até no limite, e nesse caso já são variedades autóctones, são produtos efetivamente de nicho. De pequenas quantidades, mesmo quando numa determinada zona nós criamos uma economia que achamos que é uma economia muito alargada e uma produção muito concentrada, nem que toda a gente em Vieira do Minho produzisse feijão amarelo, Portugal era altamente deficitário em feijão amarelo. Portanto, nós temos é que começar a olhar que efetivamente temos que deixar esta visão que nós tínhamos de agricultor tradicional, fechado na sua região, e pensar que isto é tudo muito global, porque hoje quem não conseguir pegar num produto, entregá-lo a um agrupamento de produtores e mais ou menos 4 a 5 dias depois estar na Alemanha, se calhar tem que pensar seriamente se quer ser um empresário agrícola ou se quer ser um agricultor de subsistência, de pequena escala, de autossuficiência. É isso que a Cristina tem experimentado, porque avançou com um projeto pessoal de produção de licores e compotas. Boa tarde aos ouvintes. Sendo, como eu disse inicialmente, licenciada em Comunicação e Marketing. Não tem nada a ver, tirando a parte de ser eu a fazer toda a comunicação e imagem respectiva à minha marca. Eu tenho um licenciamento industrial desde 2013, ficou aprovado em finais de 2013, embora tenha começado a fazer mais a produção de licores e compotas em 2014. Tudo começou como um hobby e continua a ser porque é uma segunda atividade. Pronto, tenho o meu trabalho profissional como primeira atividade, mas tenho tido um crescimento não muito grande, porque também não posso crescer mais do que a minha capacidade de produção momentânea, não é? Que não é muita, porque estou ocupada e sou eu mesmo que faço a produção. Agora já tenho os meus pais a fazerem a rotulagem, porque realmente deixei de ter tempo para tal. Mas tenho crescido um bocadinho, pronto, nomeadamente já tenho colocado os produtos em lojas gourmet, que é o meu tipo
de cliente principal, pronto, são as lojas gourmet, e em Braga já está nas principais, Guimarães, Barcelos, tenho uma revendedora, não é uma loja gourmet, é a minha única cliente que não é uma loja gourmet, no Gerês, pronto, mas ela fez questão de vender os produtos da minha marca e pronto, eu acedi e tenho muito gosto que assim o seja, e tenho tido um crescimento, pronto, pequenino, mas vai acontecendo. Neste momento também já exporto para Angola, pronto, tenho lá uma loja em Luanda, que já tem os meus produtos. Mas como é lançar um projeto do qual, como no caso dos 3 intervenientes que aqui têm, que aqui temos também, desenvolvem projetos com suporte já. Como é começar a pensar em produzir... Pronto, o investimento, se calhar o meu não será tão grande como o do Paulo, ou não tive que comprar muitos porcos, não tenho terrenos, pronto, eu tenho um problema, realmente é que não tenho terrenos agrícolas, para muita pena minha, porque gostaria de produzir e ter produção própria, pelo menos seria bastante mais económico, eu tenho que comprar tudo. E alguns amigos também me dão coisas só para me verem felizes, também é uma realidade. Algumas pessoas têm abóboras, maçãs, pronto, vão-me dando. E o que eu compro, também tento comprar a produtores locais. Pronto, tenho sempre esse cuidado tento comprar os quibis de alguém que tem cá em Vieira. Pronto, quando há as feirinhas em locais também vou comprando alguns produtos. E, obviamente, muitos outros tenho que comprar em hipermercados e coisas do género. O meu investimento não é assim muito grande, por isso também me permite ir crescendo devagarinho e o que eu vou crescendo, ou seja, o lucro que eu vou tendo é simplesmente para investir em mais alguma coisa, ou seja, em rótulos, ou seja, em fazer mais encomendas de garrafas, pronto, porque os fornecedores, tenho o meu fornecedor de garrafas, de frascos, não é? E tudo isso paga-se, e a rentabilidade que eu tenho tido até ao momento é exclusivamente para investir mais um bocadinho no meu projeto, que pronto, neste momento é uma segunda atividade. E mas... como é que se faz a expansão do número de lojas ou de vendedores do produto? Tenho sido eu, isto utilizando a minha primeira atividade que me leva a alargar o número de lojas, ou seja, eu dou formação na área de marketing, empreendedorismo, por aí fora, mas fora de Vieira, dou em Guimarães, depois estou a dar em Braga, não? E o que é que acontece? Quando eu vou dar formação, levo umas amostras dos meus produtos, e na cidade em que estou a dar formação, vou procurar, sou eu que faço a minha parte comercial. Vou procurar as lojas gourmet, apresento os meus produtos e até hoje onde fui ficaram clientes. Há aqui uma questão há aqui uma questão que nós pomos sempre e volto ponho particularmente a Cristina, mas também ao Gernuno, que tem alguma experiência já nesse aspecto, até por responsabilidades que tem assumido, que é a questão da certificação. Como é que se consegue a certificação para os produtos e para os pôr no mercado em lojas que, em princípio, terão alguma exigência, como essas tipo gourmet? Exatamente. Eu tenho um licenciamento industrial, o CIR tipo 3, indústria tipo 3, em que isto é uma indústria responsável. Pronto, para obter este licenciamento foi um bocado burocrático e demorou bastante tempo, até porque o meu processo foi perdido. Pronto, mas consegui, ou seja, o que é que acontece... Há outras coisas que se perdem noutros processos. Exatamente, acaba por ser a burocracia portuguesa normal, não é? Pronto, o que é que acontece? Eu sou responsável pelos meus produtos, pronto, estou sujeita, neste momento, tenho que seguir as regras de higiene e segurança, tenho tudo legalizado e o licenciamento aprovado, e a qualquer momento também pode vir em termos de rotulagem, tudo direitinho, pronto, e estou sujeita a ter uma fiscalização a qualquer momento, como qualquer outro produtor de qualquer outra coisa. E a propósito das questões da certificação? Bom, no âmbito da produção pecuária, ou até mesmo da produção de espécies vegetais, existem organizações próprias de controle e certificação. E essas organizações fazem à partida, mediante uma avança, digamos, o acompanhamento e o processamento dessa mesma certificação, que depois será fiscalizada pelo Estado ou pelas organizações competentes do Estado. Portanto, nesse sentido, o que há a fazer, tendo em conta os objetivos da exploração, é contactar uma organização de apoio que tenha no seu objeto social a certificação para o objetivo que se pretende. Existem organizações para
para certificação em modo de produção biológico, existem organizações para produção integrada, existem outro tipo de organizações só comerciais, e em função disso, essas organizações estão no mercado, são organizações privadas, por natureza e por obrigação, que prestam esse serviço aos agricultores e aos jovens agricultores que pretendam essa certificação. E nas questões daquilo que é contabilidade, quer dizer, como a gente não disse no início, enfim, hoje tem que haver organização, inclusivamente a organização ao nível daquilo que são a prestação de contas, porque pode haver isenções de impostos, mas há impostos, não é? Eu acho, ainda bem, enfim, tocamos um bocadinho neste assunto, mesmo para novos projetos. Eu acho que, enfim, vai depender de pessoa para pessoa, e quem inicia um projeto, à partida deve fazer o seu trabalho de casa. No entanto, a informação disponível, mesmo até por parte do Ministério da Agricultura neste campo, em termos de contabilidade e fiscalidade, enfim, no fundo, em termos das obrigações fiscais para cada empresa ou para cada empresário, deixa muito a desejar. Isto porquê? A informação disponível, enfim, que quando nós submetemos um projeto, nós apenas olhamos, quer dizer, quem diz nós, muitas pessoas olham apenas para o dinheiro, enfim, que recebemos, para o dinheiro que nós temos que investir. No entanto, existe as suas obrigações, e as obrigações fiscais, depois, na execução do projeto em si, pesam muito no orçamento final. Desde já o IVA, enfim, a questão, por exemplo, e eu até, enfim, tive conhecimento de um caso concreto, a questão do prémio de jovem agricultor associado a estes projetos. Portanto, o prémio de jovem agricultor é considerado pelo Estado, é considerado um proveito, e, portanto, sendo um proveito, o agricultor, o empresário agrícola tem que pagar um imposto sobre isso. Obviamente nós podemos estar aqui a questionar se isso faz sentido ou não. No meu ponto de vista, não faz. Pois a questão é esta, isso é estimulante? Não faz, porque como é que nós vamos pagar um prémio numa altura em que nós estamos a investir? Ok? Nós estamos a investir e o prémio é considerado um proveito para o outro lado, não é? Eu não. Eu acho que cada vez mais. Enfim, e depois nós vamos pagar sobre isso. São pormenores, no caso, e só para terminar, Nuno, é que, no meu ponto de vista, muitas vezes as pessoas não estão preparadas para este tipo de situações. O que acontece é que depois recebem, enfim, em casa, ou as cartas em casa, e têm que considerar. Enfim, no meu ponto de vista, nesse ponto de vista, há pouca informação. Não é o Ministério, obviamente não é o Ministério da Agricultura que e tem que dar essa informação. E também não há, como dizia aqui assim, um velho vieirense, algum chico espertismo. Digamos, em alguns setores. Eu acho que voltava ao início da minha conversa, só para dizer o seguinte, que era, um jovem agricultor hoje é um empresário agrícola. Sim. E o empresário agrícola não tem que dominar as competências todas, desde a área financeira à área produtiva. Tem é que, como qualquer empresário, se associar, ou melhor, se apoiar com técnicos devidamente competentes. Não pode gerir um projeto de instalação de jovem agricultor com base no seu conhecimento empírico sobre contabilidade. Sim. Eu sou agrónomo, sou um tremendo nabo com contas. Se eu não tivesse bons contabilistas que me assessoriassem, com certeza iria à falência antes de iniciar a minha atividade económica. Sim. Porque, pura e simplesmente, por ignorância. Mas essa ignorância não justifica, nem muito menos, digamos, apoia a ideia de que eu não tenho que cumprir regras. Eu tenho que cumprir todas as regras, porque este dinheiro é um dinheiro, e acima de tudo é uma coisa importante que eu quero, acho que faz falta realçar. Hoje em dia, este dinheiro não é um dinheiro dado, é um dinheiro emprestado, em que nós somos obrigados a prestar contas desse empréstimo. É um empréstimo na medida em que nós, no fundo, o volume todo que nos é financiado pelo Estado, nós vamos ressarcir o Estado nesse valor, e até em valores superiores, nos nossos impostos nos próximos anos. Portanto, a gestão financeira de todo o projeto tem que ser gerida de uma maneira muito profissional e por profissionais. Portanto, quer a elaboração da candidatura, quer a execução e implantação do projeto, quer a gestão e depois efetivamente a comercialização, tem que ser feita por pessoas devidamente competentes. A técnica de marketing sabe bem o que digo. Quando queremos vender, já não é andar com um saco de plástico os morangos lá dentro. Porque quando vamos apresentar o nosso produto, estão todos amachucados do fundo, que era uma coisa que ninguém ligava. Ou metê-los todos em cima de uma caixa e vender a granel. Não é isto que nós pretendemos e não é isto que nós vamos poder fazer, porque depois no mercado estamos completamente desajustados daquilo que são hoje as exigências de mercado, e então acabamos por não nos conseguirmos implementar nesse mesmo mercado e sobreviver. Portanto, acima de tudo,
tem que haver uma gestão profissional. E essa gestão é transversal, que vai até à parte da contabilidade, e nessa parte da contabilidade tem que haver, digamos, um apoio de alguém que efetivamente domine a área contabilística e que aconselhe, porque essa questão simples e pragmática do Prémio de Jovem Agricultor é um empréstimo, é um dinheiro doado a fundo perdido, que efetivamente entra como um lucro, mas se esse dinheiro entrar no momento em que nós fazemos o nosso investimento maior, automaticamente não tivemos lucro, porque recebemos dinheiro e investimos dinheiro. Essa gestão é que tem que ser devidamente aconselhada por alguém suficientemente competente. Temos que acabar com o super agricultor, a ideia do super agricultor, o agricultor que faz tudo, que é contabilista, que é marketeer, houve tempos em que não tinha quase que sim, mas claro, mas eram outros tempos, e hoje no mundo empresarial e numa visão altamente economicista de um projeto de jovem agricultor, porque no fundo foi essa visão que quiseram impor a esta atividade, obrigaram os agricultores de um momento para o outro a serem empresários agrícolas cheios de regras e de normas. Por isso portanto, têm obrigatoriamente de se assessoriar de pessoas devidamente competentes que possam levar esta atividade para a frente. Tem que dizer no princípio a necessidade da associação para acima de tudo. Mas só para terminar, claro, obviamente concordo plenamente com o que o Nuno acabou de referir. Eu só na questão da informação, eu inclinava, enfim, era mais na elaboração do projeto inicial, ou seja, não, as consultoras, enfim, que andam no mercado, ou por ser das consultoras, não prestam a informação completa ao promotor do projeto, ao jovem do agricultor, nomeadamente a questão fiscal e contabilidade. Okay? Depois vai depender de cada um, não é? O obviamente é livre, exatamente, nós escolhemos o consultor que achamos mais competente. Exatamente. E vai depender de cada um. Quem entra para um projeto deste tem que ter a visão empresarial. Altamente penalizador. Essa escolha é altamente penalizadora. Claro que se nós escolhemos alguém que nos elabora o projeto de uma madeira amadora, nós vamos ter consequências disso. Claro. Portanto, e uma questão ainda última, embora fosse interessante continuar esta conversa, que é uma das ideias que está subjacente a estes programas de desenvolvimento é exatamente o desenvolvimento de uma fixação de pessoas. Pode cumprir esse desidrato ou esse desígnio? Podem cumprir, aliás, os apoios que são dados e estes novos caminhos para a agricultura? De facto, tem que haver engenho, não é? Tem que haver engenho de quem implementa estes projetos e tudo isso. Mas, efetivamente, estamos numa fase em que ainda existe algum apoio e ainda existe financiamento para criar atividades em zonas que, efetivamente, são débeis nas oportunidades. Portanto, acho que para o objetivo que se pretende, estão a terminar, digamos, estes benefícios. Eu não acredito que a partir de 2020 nós continuaremos a ter estes níveis de financiamento, na medida em que existem outros países na União Europeia que vão entrar e que também vão ter direito ao seu desenvolvimento e ao seu financiamento. Portanto, os outros vão ter que abrandar. E como se vai vendo, estes fluxos também vão diminuindo, como sem dúvida, e o nível de exigência mudou radicalmente. Nós vemos do tempo do projeto que era para comprar um carro e vamos para um projeto que é para manter uma empresa altamente bem gerida, porque senão vai à falência rapidamente e o Estado é que é ressarcido e indemnizado e o jovem agricultor é posto numa situação mais uma questão, e isto promove a fixação de pessoas? No fundo promove, porque quer queiramos, quer não, as zonas desfavorecidas continuam a ser mais financiadas do que as outras zonas, e se nós tivermos esse cuidado, e acima de tudo um apelo e um aviso que eu deixo, e voltando à questão da tradição, as espécies pecuárias autóctones, a raça barrosã, o porco bízaro, a galinha pedrez, por aí adiante, são espécies altamente bem adaptadas, de mercados de nicho, que conseguem efetivamente criar a possibilidade de, nestas zonas mais desfavorecidas, terem boas rentabilidades e vir a ser produtos de interesse no mercado. Tem havido pouco engenho e talvez pouco estímulo, e tem havido muito fluxo de modas, e temos nos deixado ir muitas vezes por produções que se calhar não seriam aquelas que mais aconselháveis para a nossa zona. É preciso estudar bem o meio, estudar bem as condições climatéricas, as condições de solo, etc. e depois procurar os produtos. Fácil, sem grande necessidade de conhecimento técnico, as espécies pecuárias autóctones são nitidamente uma garantia, porque estão bem adaptadas à zona, e aí a tradição e os hábitos antigos trazem-nos isso à memória e avivam-nos a ideia de que são, digamos, produtos que resultam sempre nesta zona, porque estão aí.
porque estão aí, nós vemos-los a ser produzidos. Quando queremos mudar e fazer alguma coisa diferente, então é preciso muito cuidado e muito conhecimento e muita dedicação e investigação para sabermos se efetivamente aquilo que propomos fazer se adapta ou não. Mas, quer queiramos, quer não, volto a insistir, acho que devia de haver um bocadinho mais de receptividade para as pessoas que efetivamente ainda querem fazer projetos de jovens agricultores, ainda se querem instalar como jovens agricultores, façam-no, mas façam-no de uma maneira empresarial e se não quiserem, digamos, inventar muito, entre aspas, escolham as espécies autóctones, as variedades autóctones, desde vegetais a animais. Exato. Cristina, e isto estimula, de facto, a vontade de ficar, no caso concreto, em Vieira do Minho? É assim, no meu caso eu poderei continuar a fazer a minha atividade em qualquer lugar e também não recorria a nenhum tipo de financiamento, como já foi referido. Sim, mas pretendo ficar, embora os meus clientes e potenciais clientes não sejam em Vieira do Minho. Pronto, aqui tenho alguns consumidores finais que me compram e tenho alguns clientes já bastante fidelizados. Vieira do Minho beneficia dos impostos. Desculpe, não. Vieira do Minho beneficiará dos impostos também. Sim, Vieira do Minho, o Estado de uma forma geral, não é? Pronto, mas como eu estava a referir, aqui tenho alguns clientes já fidelizados, mas o meu tipo de clientes são mesmo as lojas gourmet. Infelizmente em Vieira do Minho ainda não existe nenhuma. Estou a dizer ainda porque tenho ainda a esperança que alguém abra aqui uma loja gourmet para eu colocar os meus produtos. Paulo Magalhães, até agora faz pensar em mudar de profissão ou alterar a profissão e passar a ser fazer da fotografia um hobby? E da profissão nunca a sabe. produção? Não, mas isso talvez, não sei, o tempo dirá. Mas que concordo com o que o engenheiro Nuno falou, cada vez temos que ser mais profissionais. E a área da agricultura, se não for dessa forma, sermos profissionais e estar atentos a estas mudanças, já não podemos ser aqueles agricultores que só pensamos em nós. Porque para isso os projetos não dão. A gente tem que pensar em ganhar dinheiro, fazer dinheiro como se numa empresa se tratasse. E de outra forma não vale a pena irmos para os projetos. E as pessoas muitas vezes pensam que a gente vai buscar dinheiro só para fazer, para termos dinheiro para comprarmos um trator, não, mas como diz o Nuno e diz aqui o Toninho, temos que prestar contas no fim, e essas contas não são fáceis. É preciso mudar algumas ideias, algumas atitudes. Mentalidades, acima de tudo, mudar mentalidades. Favorece a economia local e ajuda à fixação. É uma resposta breve do tempo. Não tenho dúvidas disso. Aliás, eu acho que o principal objetivo do Portugal 2020 e deste tipo de projetos é exatamente... E leva, por exemplo, digamos, um licenciado em Economia e Gestão a dedicar-se apenas à produção de... Sim, claro, obviamente esse é o objetivo. Aliás, a minha visão é exatamente essa, é tornar isto um negócio rentável, obviamente, e ter a tal visão empresarial. E é um negócio por conta própria, que faz parte do risco que nós estamos disponíveis a... Mas ajuda e promove a economia local, muito. Aliás, só quem passa por estes projetos é quem tem essa sensibilidade. Há o fornecedor de materiais de construção, há o fornecedor de estufas, no meu caso, há o fornecedor, enfim, pequeninas coisas, e mexe a economia local. Acho que é esse o principal objetivo de Portugal 2020, que é precisamente a questão da economia local e ajudar as pessoas nos meios rurais e prender as pessoas, enfim, e ajudar a economia local. E haverá naturalmente mais oportunidades, porque é de facto algo que temos vindo a acompanhar e vamos continuar a acompanhar com estes e com outros intervenientes, mas todos com estes objetivos de promover a economia local e desenvolverem projetos pessoais. Agradeço ao engenheiro Nuno, à doutora Cristina e ao doutor António Gonçalves e também ao Paulo Magalhães. Hoje falamos da agricultura, ou voltamos a falar da agricultura e do novo programa da PAC. Onde quer que nos tenham ouvido, continuo com um bom fim de semana, 2 a 8 dias, vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.
Alto Ave FM, a sua rádio de todos os dias.